No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre forçar. Então, por que forçar geralmente não funciona com crianças autistas e quais estratégias nós pais podemos utilizar para ajudar os nossos filhos a se desenvolverem. Bom, antes de mais nada, eu já quero pedir desculpas porque eu tô um pouco gripada, então talvez eu esteja um pouco fanha, a minha voz esteja um pouco estranha, mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero contextualizar aqui que quando nós pais forçamos, geralmente isso vem de um lugar bom. Então, quando a gente tenta dar uma forçada ali na barra, a nossa intenção, ela é boa. A gente quer ajudar o nosso filho, fazer ele se desenvolver, fazer ele aprender, mas a gente precisa ter consciência que quando se trata de uma criança autista, além do que o que a gente quer ensinar, também é muito importante a maneira como isso é ensinado. Eu mesma já comentei aqui no vídeo, acho que foi sobre seletividade alimentar, que eu tentei, algumas vezes dar algumas coisas forçado pro Noah e realmente não resolveu. Mas na minha cabeça, eu pensava assim, gente, é um Danone, ele vai gostar, é gostoso, é doce, é uma coisa gostosa. Ele tá sem coragem, mas se eu der uma forçadinha ali, é só para ele poder sentir o gosto e aí ele vai comer. E não foi o que aconteceu. Cada vez ele tinha mais repulsa. Então vamos entender agora por que você querer forçar geralmente vai ali na mão contrária da nossa intenção, que é ajudar, na verdade piora. A primeira coisa que nós pais precisamos ter consciência é que forçar ativa defesa e não aprendizagem. Então, quando a gente força alguma coisa com a criança, faz alguma coisa forçado, o cérebro dela vai entrar em estado de sobrevivência. Quando a gente está em estado de sobrevivência, o que o corpo faz? Como que ele reage? Luta, fuga ou congelamento. Então, o cérebro, para ele aprender, ele tem que se sentir seguro. Se esse cérebro ele está em estado de sobrevivência, tudo que ele vai conseguir fazer naquele momento é apenas sobreviver àquela situação, nada mais além disso. Forçar também ignora a variação de capacidade. Então a gente já conversou aqui em outros vídeos que o fato da gente ter a capacidade de fazer alguma coisa ali, alguma habilidade, não significa que a gente tem acesso o tempo todo a isso. Então geralmente quando a criança está cansada, está desregulada, ela às vezes não consegue, é como se fosse o corpo dizendo, agora eu não consigo fazer isso. Então você forçar nesses momentos, você vai estar fazendo que ela faça uma ligação dessa capacidade com o sofrimento. Um exemplo clássico é nós mesmos adultos, quando você está doente, eu estou gripada agora. Então você perde o apetite. Então se alguém me forçar a comer uma comida, eu tenho essa habilidade de comer, eu sinto fome, geralmente eu como normalmente. Mas quando a gente está doente, você simplesmente não sente fome. E comer aquilo forçado vai me gerar um sofrimento. Então é isso, é a mesma coisa se aplica a essas situações. Porque é uma maneira do corpo te falar, eu não estou conseguindo, está sendo muito para mim nesse momento, eu não consigo agora. Forçar também aumenta a rigidez cognitiva e a oposição. Porque geralmente a rigidez cognitiva ela é uma maneira de proteção. Então, quando a criança ela é forçada, quando a gente força uma criança, ela vai entrar em estado de proteção e ela vai reagir como? Ela vai querer, ela perdeu o controle, então ela vai querer recuperar esse controle se fechando, falando não, fugindo. Então, quanto mais a gente força, mais essa criança se fecha, aumenta a oposição. E aí a gente tem que entender que nesses casos, não é que ela tá te desafiando, é uma questão mesmo de autoproteção. Olha só como é importante a gente entender, o porquê dos comportamentos. Um outro ponto também é que forçar é uma quebra de comunicação. Então a gente sabe que muitas vezes no autismo o corpo tá comunicando, Então aquele comportamento nada mais é do que uma maneira de comunicar, principalmente para as crianças aí não verbais. Então às vezes quando a criança não quer fazer uma coisa, o corpo dela tá querendo te dizer que ou eu tô muito cansado, é a mensagem que tá ali passando, eu tô desregulado nesse momento,
eu não tenho capacidade de fazer isso agora. Então, quando a gente força, você tá de uma certa forma não escutando o que o corpo está te dizendo. Então esse é um ponto muito importante, porque a gente tem que aprender a respeitar as nossas crianças, né? E não silenciar. Então a gente tem que sempre tentar interpretar aquele comportamento e entender aquela comunicação mesmo que não verbal, e não silenciar isso. Então quais estratégias funcionam melhor do que forçar? Então a primeira delas é você ajustar as suas exigências àquilo que a criança está em condições de fazer naquele momento. Então a gente tem que ter muito essa percepção. É muito menos sobre o que ela é capaz de fazer e muito mais sobre o que ela consegue fazer agora. Um exemplo aqui para vocês. Quando o Noah ele pede pão, ele já sabe ir ali no armário e pegar o pratinho dele. Então geralmente ele gosta de pão na chapa. Enquanto eu tô fazendo, eu falo: Noah, pega o prato para mamãe. Ele vem, pega o prato, traz para mim, então não deixa de ser uma forma de estímulo. Mas, por exemplo, se ele está extremamente cansado, ele acabou de chegar da escola, ele está ali deitado no sofá, tá perceptível, assim, que ele não tá num bom dia, tá de mau humor, tá cansado, eu vou exigir dele? Noah, vem aqui pegar o prato? Então, assim, eu sei que ele sabe, eu sei que ele consegue fazer, mas naquele momento talvez seja muita coisa para ele. Então é a gente ter esse bom senso também. Outra estratégia também é a gente regular antes de querer ensinar. Então eu já falei aqui em vários vídeos diferentes que para a criança poder aprender alguma coisa, ela precisa estar regulada. Então se você percebe que ela está agitada, que ela está totalmente desregulada, não adianta você querer ensinar alguma coisa nesse momento. Então você vai oferecer movimento, você vai acolher essa criança, oferecer previsibilidade no momento certo que ela estiver regulada, aí sim você vai tentar ensinar algo para ela. Um outro ponto também que é muito importante é tornar tudo mais previsível. A gente sempre fala sobre previsibilidade aqui em vários vídeos, isso vem à tona, porque realmente isso é muito importante. Então, quando a gente oferece previsibilidade, a criança ela se sente mais segura e as chances dela estar aberta para esse novo aprendizado vai ser muito maior. Então é sempre importante a gente usar fotos, vídeos, histórias sociais, sequências de atividades, enfim, de alguma maneira oferecer uma previsibilidade de preferência concreta para essa criança. Uma outra estratégia também muito interessante é oferecer escolhas possíveis. Então, muitas vezes, ao invés da gente dar uma ordem, um exemplo, vai colocar o tênis. Você pode oferecer para a criança escolha, porque quando você oferece essa escolha, ela está no controle da situação. Não é uma ordem que você deu e ela tem que obedecer. Então, às vezes você fala, vai colocar o tênis, a criança vai se opor a isso. Ela não aceita, porque ela precisa estar no controle da situação para poder se sentir segura. Agora, se você fala assim, você quer colocar qual tênis? O preto ou o azul? Aí ela ainda vai fazer aquilo que você quer que ela faça, porém ela vai estar no controle da situação e aí é muito mais fácil dela querer colocar o tênis do que você querer forçar, do que você querer obrigar ela a pôr o tênis se ela não está aceitando. Então percebe que às vezes são algumas adaptações super sutis que vai fazer toda a diferença. Então isso serve para vários contextos, né? Então você quer que a criança come uma comida, em vez de você sentar ela e falar para ela comer aquela comida que você escolheu, você pode ainda estar no controle, porém dando opções para ela, né? Você quer que ela come uma fruta, que não é o meu caso aqui com o Noah, mas você quer uma banana ou você quer uma maçã? É totalmente diferente. Até pra gente mesmo, isso funciona, né? Você fica muito mais receptivo quando você tem escolha do que quando é alguém querendo te dar uma ordem ali. E o próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre a gente respeitar o tempo da criança. Então a gente sabe que no autismo, geralmente, as coisas demoram mais para acontecer. Então, para essa criança aprender uma habilidade nova, ela precisa de repetição, constância, segurança e confiança. E não vai ser sob pressão que ela vai aprender. Então isso é muito importante para a gente ter consciência disso, para a gente poder ter essa paciência e saber que mesmo que demore mais, que demore 8 meses, que demore 1 ano, mas mesmo assim, a gente tem que entender que as coisas
funcionam diferente por conta do cérebro autista mesmo. Uma coisa que nós pais precisamos entender é que resultado rápido é diferente de um aprendizado que realmente se consolidou ali. Então, às vezes, forçar até funcionou naquele momento, mas a custo de quê? A custo de estresse na criança. E aí o resultado disso vai aparecer depois, com resistência, com crise, com aversão àquilo que foi forçado e, principalmente, a criança vai perder a confiança em você. Então é isso, gente. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que a gente ensinar a criança com respeito não significa que a gente está passando a mão na cabeça da criança, que a gente está mimando, que está sendo permissivo, não é nada disso. É entender como o cérebro autista funciona e respeitar os limites dessa criança. Então, quando nós adultos ajustamos a maneira como a gente ensina, né, a gente faz as adaptações necessárias, a gente respeita essa criança, a gente mantém aquela constância que a gente sabe que é muito necessário para as crianças autistas, elas vão aprender de uma maneira muito melhor, sem gerar traumas nos nossos filhos e, com certeza, o desenvolvimento ele vai acontecer, sempre com muito amor e muito acolhimento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Deixa o like para ajudar o canal. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros temas que vocês querem que eu faça por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.